a gente fala em empoderamento, a gente está falando de um conceito essencialmente político. Um conceito que vem para servir de instrumento de luta social, de conscientização, de trabalho que visam a emancipação, né, de grupos minoritários, principalmente. Grupo de mulheres, negritude, indígenas, LGBT, as classes mais baixas em geral, que são pessoas que não têm um poder social, não têm um acesso aos benefícios que as leis já estipularam que devem ser dessas minorias. Empoderamento é um neologismo, é uma palavra que parte de outra que já existe, no caso poder. E ela é uma palavra importada, assim, no inglês, empowerment, tem um significado muito mais próximo da ideia liberal de emancipação. Né? Então a pessoa compra um carro, compra uma casa, consegue ocupar altos postos no seu ambiente de trabalho e aí ela, enfim, se vê num ambiente de poder, se vê interagindo com o poder e usufruindo dele. Né? Então, essa é a confusão primordial que se faz do conceito de empoderamento. O processo de empoderamento ele se apoia em 4 bases distintas. Então você precisa de um processo que vai te conscientizar de maneira cognitiva, por exemplo. Você precisa estudar, você precisa se inteirar teoricamente das questões que pesam na sua vida, né? Sendo você uma pessoa que está inserida numa minoria social, num grupo minoritário. Você também precisa se fortalecer, se conscientizar sobre a sua condição enquanto ator econômico financeiro. O empoderamento também passa por esse processo. Tem o processo psicológico, porque as opressões sociais elas vão de alguma forma fragilizar o psicológico das pessoas. Né? Então também passa por esse caminho. Passa também por uma conscientização política. Né? Não política estritamente institucional ou partidária, mas política falando das ações que você pode empregar no seu dia a dia. Uma reunião comunitária de mulheres, por exemplo, para discutir a violência doméstica, é uma reunião política. Né? Então, esses passos, esses pilares, eles fazem parte de um processo. Tanto o individual vai trabalhar individualmente, mas também vai trabalhar coletivamente. É uma simbiose. Ninguém se empodera individualmente se o grupo não estiver empoderado. Né? E esse grupo, para ser empoderado, ele precisa da ação individual, da conscientização individual. Né? Então, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente você fortalecer a sua autoestima. Você trabalha a sua autoestima. No caso de uma mulher negra, por exemplo, ela precisa trabalhar a autoestima para poder ter uma segurança, um entendimento de quem é ela na sociedade. Mas só isso não é suficiente, porque tem outras coisas que vão incidir na vida daquela mulher. Eu acabei de vir de um evento onde a mulher falava, eu não gosto da palavra empoderamento. E não gosta justamente porque não se vê dentro desse processo, não entende o que significa isso, então não consegue aplicar como um instrumento de luta social para a emancipação. A internet, ela acaba diluindo as informações, diluindo os conceitos, todos os conceitos que são importantes para as lutas sociais. Então, por exemplo, lugar de fala é um conceito completamente esvaziado, que a gente vai lutando para fazer as pessoas entenderem do que se trata. Interseccionalidade, as pessoas entendem interseccionalidade hoje em dia no universo da internet como uma disputa de opressão, quem acumula mais opressão na sua vida. Né? Então a internet ela tem um limite, principalmente as redes sociais, a internet como um todo não, porque se você for lá pesquisar empoderamento, e eu precisei fazer isso para poder sistematizar e trazer uma informação mais consistente, né? Aí você consegue achar muito material, mas quando você vai para as redes sociais as pessoas estão discutindo as coisas pela metade, não se aprofunda as discussões. Né? Então, acho que ela mais tem atrapalhado do que ajudado, embora tenha muita gente que está ali fazendo um trabalho de conscientização, de levar a informação correta, de indicar literaturas, enfim, de trazer discussões mais profundas e mais sérias. Eu já vi até propaganda de plano de saúde, dizendo empodere o seu coração, por exemplo. Completamente distanciado. Quando a gente está falando de empoderamento, a gente está necessariamente falando de ações para minimizar os efeitos da opressão na sociedade. As opressões, elas estruturaram a nossa sociedade e elas são o que alimenta as desigualdades.
Então, quando a gente fala em empoderamento, a gente está falando de caminhos para a gente conseguir dizimar ou pelo menos diminuir as desigualdades, né? Uma mulher, ela não vai ser empoderada pelo batom vermelho que ela está usando, porque mesmo com o batom vermelho, ela pode ser vítima do feminicídio dentro da própria casa onde ela mora, né? Então, nesse sentido, esse esvaziamento, ele atrapalha muito. Agora, também tem uma intenção, sempre quando a gente pensa num sistema capitalista e a gente vai começando a desvendar os nós que esse sistema traz para a sociedade, existe uma força contrária que vai tentar desvirtuar isso, porque não quer que as coisas mudem, não quer que as coisas caminhem para um lado onde a gente saia dessa condição hierárquica da sociedade, né? Então o empoderamento, por exemplo, ele precisa discutir relações de poder. Esse é o cerne do conceito de empoderamento. As relações de poder, elas pautam quem pode e quem não pode circular na cidade à noite, por exemplo. As relações de poder, elas pautam como que uma família divide as suas funções domésticas, seu trabalho doméstico, por exemplo. Então, o empoderamento, para além de uma ação que vai se dar em 4 etapas distintas do mesmo processo, ela também vai necessariamente questionar como que é o poder, que é uma coisa que a gente não faz. A gente não para pensar, por exemplo, as pessoas falam, eu vou empoderar aquela pessoa, eu vou empoderar mulheres, eu vou empoderar LGBTs, eu vou empoderar a negritude. Agora, quando você fala isso, você está reproduzindo uma ideia de poder que tem na sociedade que já é essencialmente hierárquica. Porque se você vai dar poder, você está assumindo que você tem mais poder, né? E aí quando você olha para os grupos minoritários, quem de fato tem esse poder? Esse poder social, que vai impedir, por exemplo, que uma pessoa negra deixe de conseguir uma vaga de emprego ou ocupar um banco de uma universidade, por exemplo. A essência da discussão do empoderamento é questionar essas estruturas de poder que estão na sociedade. Falando em poder social, como Hannah Arendt fala, e eu cito ela no livro, o poder ele é coletivo, ele tem que ser coletivo. Esse poder social ele se dá através da coletividade. Embora os atores individualmente precisem de um trabalho mais aprofundado dentro enfim, do seu entendimento de sujeito, de cidadão, né? Então, nesse sentido, essa cooptação de um conceito que é extremamente importante e é eficiente é extremamente negativa. Não só do conceito de empoderamento, mas de todos os outros conceitos que são importantes para as minorias sociais. E quando eu falo em minoria, não é exatamente quantitativa. Porque quando você fala, por exemplo, minoria, mas nós mulheres somos o maior grupo dentro da sociedade, né? Quando eu falo minorias sociais, eu estou falando de grupos que não têm acesso a direitos. Você pensa, por exemplo, na questão da moradia. A moradia é um direito fundamental garantido pela Constituição de 88. Mas quantas pessoas a gente tem atualmente só em São Paulo morando na rua, né? Então, quer dizer, é um grupo minoritário porque não acessa, não tem o poder de reivindicar os benefícios, os direitos que já estão garantidos por lei. O exemplo da Marielle como um contraponto desse esvaziamento do conceito de empoderamento. As pessoas falam, estou empoderada porque hoje em dia eu aceito meu cabelo crespo. Estou empoderada porque hoje em dia eu tenho condições de me bancar sozinha, meu carro, minha casa. Estou empoderada porque me formei, sou mestre, pós-doutora por uma universidade internacional, enfim, né? Aí você tem uma parlamentar como a Marielle, que muita gente dizia que ela era empoderada, né? Só que aí é que está a questão, né? Ela era uma parlamentar, uma pessoa de grande importância na sociedade, que foi eleita democraticamente e é assassinada, né, num centro urbano como é o Rio de Janeiro, e até hoje está impune. Se de fato nós, minorias sociais, de negros, de mulheres, de indígenas, de LGBT, se de fato nós tivéssemos alcançado algum empoderamento, esse tipo de coisa ou não aconteceria ou aconteceria em menor escala, né? Porque a morte da Marielle é só mais uma dentro das estatísticas, né, de feminicídio, onde 70% das mulheres que morrem por serem mulheres são mulheres negras. Ela é só mais um número. É um número que chamou a atenção, teve uma grande repercussão, porque era uma mulher que estava dentro dos bastidores, né? Bastidores não, estava na linha de frente do poder institucional, combativa, atuante, pensando política para as mulheres, pensando em políticas de emancipação. E isso não livrou ela de ter um fim trágico,
que está completamente ligado às opressões que estruturaram a sociedade, né? E que ainda sequer foram punidos, que ainda sequer foram solucionados. Então, eu acho que quando a pessoa fala em empoderamento, ela precisa ter uma responsabilidade de entender do que se trata o conceito, até para que a gente consiga chegar fazer um trabalho sério para que mais Marielles não venham a passar por esse mesmo caso. Por uma questão lógica, né? As mulheres negras, elas são a base da pirâmide, né? Dentro do grupo da negritude, por exemplo, as mulheres negras estão na base. Dentro do grupo de mulheres, falando de uma maneira mais universal, as mulheres negras também são aquelas que estão pontuadas pelas estatísticas como as mais vulneráveis, as mais frágeis. Então, acho que por conta disso, instintivamente, a gente entende um pouco, porque o poder social é uma coisa que o grupo de mulheres negras nunca, de jeito nenhum, na sociedade que a gente tem, pôde usufruir, pôde articular de alguma forma, né? Então, o feminismo negro, assim como o feminismo das mulheres que estão na base, que não são só as mulheres negras, as mulheres indígenas, por exemplo, também estão na base da pirâmide. A gente resgatou esse conceito para poder ser trabalhado. Então, muito antes da gente pensar no conceito propriamente dito, já tinha mulheres negras lá nas senzalas, nos quilombos, articulando de alguma forma para manter a sua comunidade unida, para tentar minimizar os efeitos, os transtornos psicológicos que a opressão causa, para tentar trazer economicamente um fortalecimento para a sua comunidade, né? Então, o feminismo negro, ele faz esse resgate. O feminismo negro, o feminismo do sul global, são os grupos mais fragilizados pelas desigualdades, pelos efeitos das opressões estruturais. Se você for ver, a luta das mulheres da periferia por creche, por saúde, por educação, por escola, para a sua comunidade, são lutas, são processos de empoderamento em desenvolvimento, né? E aí muitas vezes você vê, por exemplo, as pessoas falando em empoderamento de uma maneira... a mulher hoje em dia, ela é CEO de uma grande empresa multinacional, ela é uma mulher empoderada, né? Sem pensar que muitas vezes trata-se de uma mulher branca, bem nascida, que teve vários facilitadores para ela ocupar aquela posição. Então, eu acho que nesse sentido, seria muito importante que todas as mulheres, mas especificamente esses grupos mais fragilizados que estão na base da pirâmide, entendessem o conceito e pensassem em maneiras de aplicar. Não mexa nas estruturas, não questiona as relações de poder, né? Ainda caminham por uma ideia liberal de meritocracia, eu lutei, eu me esforcei, por isso eu estou ocupando esse lugar, né? Ou seja, eu nem chamo de empoderamento, na verdade, né? Porque essa mulher continua sendo exposta ao assédio sexual, ao assédio moral, ela continua sendo silenciada de alguma forma, ela está ali muitas vezes como um token, né? Da empresa que de repente se dispõe a falar sobre diversidade. Então eu nem chamaria exatamente de empoderamento. E outra, se você consegue um benefício individual e esse benefício individual não é revertido para o grupo minoritário em que você está inserido, então você também não está trabalhando exatamente um conceito de empoderamento. Você não está trazendo ninguém, tirando ninguém da base da pirâmide, conscientizando ninguém. A massa popular, né, ela tem a televisão ainda como o grande focal de propagação de informações. E, infelizmente, a televisão nem sempre está disposta a engrossar o couro das lutas sociais, das reivindicações. E ela vai se usar de diversos artifícios para distanciar cada vez mais a discussão, né? Então, acho que precisa de uma sutileza, né, de pensar o que eu preciso jogar luz. Né? Existem trabalhos incríveis e muito importantes sendo feitos em lugares muito distantes que não têm visibilidade, por exemplo, né? Nas periferias, você tem, por exemplo, o feminismo das mulheres camponesas. Quem fala sobre isso? As mulheres estão falando, aparece lá um discurso no Oscar de uma mulher que está falando sobre violência, sobre diferença salarial.
né? Faz sentido a gente falar tanto sobre isso, sendo que a nossa realidade, tem muitas mulheres que estão no desemprego ou tendo que fazer atividades alternativas para se sustentar? Não faz tanto sentido. Não é revolucionário um discurso de uma grande atriz hollywoodiana que está falando sobre, sei lá, eu ganho menos do que o meu parceiro. É importante para o feminismo? É importante. Agora, as pessoas ficam muito focadas nisso, né, e não olham para as ações mais modestas, mais humildes que estão acontecendo em outros polos, em outros lugares, né? Então, acho que essa sutileza é necessária. Eu vejo muitas pessoas de esquerda, por exemplo, ainda contribuindo com a descaracterização do debate do lugar de fala, né? As pessoas levam para grandes veículos, para grandes jornais, discussões completamente desonestas sobre lugar de fala, por exemplo, né? E aí eu me pergunto, não é mais fácil você entender e você jogar jogar para repercussão os efeitos positivos que o lugar de fala tem proporcionado para as mulheres negras, por exemplo, né? Se hoje em dia eu estou aqui conversando, falando, é porque a gente está reivindicando o lugar de fala historicamente, né? E com o empoderamento se dá da mesma forma, né? É uma luta histórica também, né? Lélia Gonzalez foi uma das primeiras teóricas a bater o pé e falar que o feminismo não pode ser considerado de uma maneira única, universal, que existem outras representações de mulheres com outros tipos de problema que precisam ser discutidos. É uma luta que está muito longe de terminar, assim. Não só a luta das mulheres negras para terem voz, mas a luta das mulheres pobres em geral para terem voz. O feminismo, principalmente no Brasil, ele ainda é muito burguês, muito elitizado. Se decidem lideranças da noite para o dia, essas lideranças não têm um compromisso com a coletividade, com a totalidade. Essas lideranças acham que estão falando alguma coisa importante, mas não vão verificar se aquilo de fato é importante, é válido, é correto dizer, né? Não dá. Esses dias eu vi um comentário de uma menina dizendo assim: os conceitos ao longo dos anos eles têm que ser revistos, né? E aí, quando eu vou olhar, é uma mulher branca que está falando isso. Então, ela quer que reveja os conceitos para caber aquilo que ela acredita como verdade e não para atender pessoas que estão em situação de fragilidade, de vulnerabilidade num sistema que oprime, né? Então, é uma luta que está muito longe ainda de acabar, mas que a gente vê resultados importantes acontecendo e se proliferando de alguma forma. A cidade, ela é uma reprodução do que se passa no nível social. Então, se a gente tem uma sociedade estruturada pelo racismo, por exemplo, é muito infantil pensar que os espaços da cidade não estão divididos racialmente. Eu refuto a ideia de dizer que é um apartheid urbano. Não é exatamente um apartheid urbano. Eu, como mulher negra, posso me locomover para todos os lugares da cidade. Agora, como que essa cidade me recebe? Essa é a questão, né? Agora, tem uma questão simbólica nas cidades que precisa ser revista e discutida, né? E essa questão simbólica, ela se solidifica no senso comum. Então, a gente pergunta para uma pessoa negra, ou fala para uma pessoa negra, vai em tal espaço. Ela tem um certo receio de adentrar aquele espaço, porque ela sabe que os olhares, que as atitudes das pessoas que vão estar ali vão constrangê-la, né? Então, a discussão das cidades se dá muito mais por aí. Tem um apagamento também, né? Não foram só pessoas brancas que construíram a cidade, não foram só homens que construíram a cidade. Mulheres estiveram envolvidas nesse processo, as pessoas negras, por serem os trabalhadores braçais oficiais da nação, uma nação que foi estruturada pela escravidão. Então você para e pensa que tudo isso que está construído foi construído por mãos negras majoritariamente, né? E aí também tem a discussão de quem está decidindo sobre a cidade. Quantas pessoas sentam numa mesa de políticas públicas urbanas, de planejamento urbano, de definição dos espaços, a questão da mobilidade, do transporte público também, né? Você vai numa periferia, tem ônibus para onde? Por que a gente demora 2 horas para chegar no centro? A gente vem para o centro mais para trabalhar, agora para se divertir a gente não vem. Na periferia não tem equipamentos culturais, por exemplo. Então todas essas informações, elas são simbólicas. Tanto é que quando você confronta as pessoas com isso, elas se espantam e elas falam que isso é uma bobagem, imagina, não tem nada a ver. As pessoas estão falando muito do momento atual.
Só que no momento atual essas coisas estão sendo verbalizadas, mas no momento anterior elas não estavam também sendo trabalhadas. É chocante ouvir um ministro atualmente falando isso, mas para além da verbalização do que está no imaginário e no senso comum da sociedade, existem aquelas coisas que são veladas, né? Eu já fui em vários encontros de esquerda onde ninguém estava incomodado de não existir ali naquele meio representações negras para serem ouvidas, representações femininas para serem ouvidas. Então eu acho que é um momento também das esquerdas avaliarem até que ponto elas soltaram a mão, né, daquilo que elas tanto defendiam. E aí entra a discussão da reflexão sobre poder. Eu ouço às vezes um discurso de alternância de poder da parte de alguns segmentos do movimento negro e até do movimento de mulheres. Eu estou muito ligada a Paulo Freire nesse sentido. A gente precisa pensar num poder horizontal, não num poder vertical. Porque se você alterna o poder, você não muda as coisas, né? Então está na hora da gente começar a pensar como que a gente vai ressignificar essa questão do poder para que ele seja de fato coletivo e horizontal, que exista uma linearidade nessa conversa de poder, senão as desigualdades elas persistem. Por isso que eu acho que o capitalismo tem que ser muito questionado. Eu achei muito bacana que o filme Parasita, que traz uma discussão contundente sobre capitalismo, aquilo ali é uma discussão, é uma crítica ao capitalismo e o quanto ele pode, o quanto ele tem feito estragos até nas relações familiares, e as pessoas precisam se conscientizar disso. O capitalismo não é um sistema político, econômico, enfim, que veio para atender a coletividade. Ele é um sistema que vem para criar hierarquias. É possível que exista uma linearidade entre nas relações políticas, enfim. Mas para isso a gente precisa retomar o significado de coletividade. Por isso que é tão importante não distanciar o conceito de empoderamento dessa questão da coletividade. O poder ele só existe de maneira justa quando ele é coletivo. É importante entender que existe a liderança e existe a chefia. A liderança ela conduz e é conduzida ao mesmo tempo. A chefia é capitalista. Eu vou mandar e você vai obedecer. E pouco me importa o que acontece na sua vida, o que eu quero é o meu lucro, o que eu quero é a minha segurança no topo dos privilégios e dos benefícios que quem está embaixo vai construir. Essa coisa de, porque a academia precisa ir para a favela, e não necessariamente, né? Uma pessoa que mora nas comunidades, eu sou uma pessoa que não vem de comunidade, mas vem de periferia, e eu fui atrás, né, para poder me instrumentalizar teoricamente, para poder fazer discussões mais sérias e propositivas. Então, quem está nas comunidades tem que entender que tem um grande poder a ser trabalhado, que tem a experiência de vida, a intelectualidade orgânica que está nesses espaços, tem muito a contribuir com a academia, e se a academia não for lá dialogar, a academia é que está perdendo, porque com o tempo essas pessoas que estão na comunidade também estão entrando na academia e voltando para os seus espaços e fazendo grandes transformações lá que muitas vezes a academia não sabe. Não sabe porque não quer saber, porque são pessoas que têm condições de buscar informação, né? Então eu acho que é isso, a gente precisa ter seriedade nas discussões, a gente tem que pensar que a gente está falando da vida das pessoas, da vida de grupos, né, de famílias, de pessoas fragilizadas pelo sistema. Então não dá para ficar discutindo as coisas de uma maneira rasa, bobinha, não dá para perder tempo discutindo com colunista de grandes portais que querem desvirtuar o assunto, não dá para a gente se empolgar porque na novela apareceu meia dúzia de mulheres negras falando dos seus problemas. A gente tem que ter ações práticas, embasadas e altamente conscientes para a gente conseguir mover as coisas, sobretudo nesse momento. Nada está perdido. A gente perdeu uma batalha, mas a guerra é grande, é longa, nossos passos vêm de longe e a gente ainda tem muito que caminhar. A Lei Maria da Penha torna crime qualquer tipo de violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher, definindo a tipificação para cada prática. A primeira delas é a violência moral, que ocorre quando a mulher é vítima de calúnia, difamação ou injúria. Um exemplo é desvalorizar a mulher pelo seu modo de vestir ou acusar a mulher de traição. A segunda é a violência psicológica, que é quando a mulher tem sua autoestima afetada, o que causa danos emocionais.
Entre as práticas está a ameaça, a perseguição, a manipulação e a humilhação. Há ainda a violência patrimonial, quando o agressor retém ou destrói bens de valor da vítima. Um exemplo é quando ele controla o dinheiro da mulher ou deixa de pagar a pensão alimentícia. A mais comum é a violência física. São exemplos espancamentos, cortes, estrangulamentos e empurrões. Por fim, a lei também prevê punições para a violência sexual. Um dos exemplos é o estupro ou impedir o uso de contraceptivos. A orientação é de que, em caso de violência, ela seja denunciada pelos canais de atendimento da Polícia Civil, Polícia Militar ou Disque Denúncia. O botão do pânico e o X vermelho na mão também ajudam na denúncia. Nossa Lei Maria da Penha já tem mais de 10 anos de existência. Dá para falar muita coisa sobre esses 10 anos da Lei Maria da Penha, algumas coisas boas e, infelizmente, muitas coisas ruins também. E eu começaria com um dado, que eu acho que é um dado importante para a gente compreender como que está a situação da Lei Maria da Penha nesses mais de 10 anos. Começamos com um dado que é o seguinte: o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, uma lista de 84 países. Quer dizer, só por esse dado, a gente já percebe que uma lei, apesar da nossa Lei Maria da Penha ser uma das 3 mais avançadas do mundo, uma lei ela não é suficiente para resolver um problema tão grave como é a violência contra a mulher. Então, se a gente pensar, 10 anos da Lei Maria da Penha, uma das 3 mais avançadas do mundo, o que nos dá muito orgulho, mas ao mesmo tempo nós sermos o 5º país que mais mata, alguma coisa está errada. E é exatamente isso que a gente tem que perceber. Então, a primeira coisa importante a gente entender é que quando a gente fala Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, nós estamos falando de dados muito concretos, porque são dados tirados não dos processos que chegam até o conhecimento das autoridades policiais, mas sim dados da saúde. Então, a gente tem cadáveres femininos, o que significa dizer que a quantidade de crimes, de homicídio que acontece e os dados que a gente tem a respeito disso são muito reais. Diferente, por exemplo, se a gente fosse analisar lesão corporal, se a gente fosse analisar os crimes de violência psicológica, porque é muito grande a quantidade desse tipo de crime que não chega ao conhecimento dentro das áreas de saúde e muito menos das áreas policiais. Bom, agora a gente tem esse dilema para a gente trabalhar. Temos uma lei avançada, mas ainda se mata muito no Brasil. O que está acontecendo? Qual é o problema? Eu diria assim, se a gente fosse pensar efetivamente como efetivar a Lei Maria da Penha, nós temos, na verdade, uma coisa só que a gente teria que mexer. Então, parece que é fácil, né? Só tem que mexer numa coisa, mas, na verdade, essa coisa é complicada, que é mexer exatamente com a nossa cabeça, ou seja, com a nossa forma de pensar, ou seja, com a nossa cultura. Então, o que nós temos no Brasil que vai nos distanciar bastante, por exemplo, do nosso irmão argentino? Aqui na Argentina, a Argentina tem menos da metade de crimes de violência contra a mulher, menos da metade. Então, o que diferencia o brasileiro ou a brasileira do argentino da Argentina? Essa questão é uma questão importante, na verdade, é a cultura. Então, o que nós temos no Brasil? Nós temos uma cultura machista muito elevada e sempre tomando muito cuidado que quando a gente fala de machismo, nós não estamos falando dos homens, na verdade, a gente está falando de uma estrutura da sociedade que tanto homens quanto mulheres são machistas. É uma estrutura que determina que o mais importante na sociedade são os homens, né? E aí a gente tem que entender que também tem muitas mulheres que pensam dessa forma. Bom, então nós temos uma estrutura extremamente machista. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso olhando pesquisas, por exemplo, que a gente tem no Brasil, que vai mostrar aquelas discussões em briga de marido e mulher, se mete a colher ou se não mete a colher. Então a gente tem 80 e poucos % da população entendendo que sim. Roupa suja se lava dentro de casa, o que acontece dentro de casa não interessa aos outros. Ou seja, esse tipo de pensamento é um pensamento de mais de 80% da população brasileira. Então, quando a gente tem essa questão da violência contra a mulher entendida, não, isso é um problema de família, isso realmente causa uma perspectiva muito difícil, exatamente por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela trabalha no sentido inverso. Então, se a sociedade entende, olha, a violência contra a mulher é um problema do homem e da mulher, um problema do casal,
A Lei Maria da Penha ela faz o contrário, porque a Lei Maria da Penha vai entrar nas casas, se for necessário ela vai arrombar a porta e ela efetivamente vai trazer uma mudança, vai tentar pelo menos trazer uma mudança em relação ao que está acontecendo lá. Então a gente já vê uma questão cultural muito forte aqui. Se de um lado as pessoas vão entender que não se deveria utilizar nada, né, que esse problema da violência doméstica deve ser resolvido entre marido e mulher, por outro lado a gente tem a Lei Maria da Penha que entra com tudo nessa discussão. Então já começa por aí uma divergência muito grande com o que a sociedade pensa sobre esse assunto e o que a Lei Maria da Penha propõe para resolver esse assunto. Depois a gente continua nas pesquisas e a gente pergunta, por exemplo, uma pesquisa que perguntou para a sociedade, Brasil inteiro, todas as camadas sociais de várias idades, em todos os recantos do país. E pergunta assim, uma mulher que sofre violência e continua com o companheiro agressor, por que ela continua com o companheiro agressor? Aí faz a pergunta, é porque gosta de apanhar? E aí 65% da população brasileira entende que sim, a mulher que apanha e fica com o companheiro é porque ela gosta de apanhar. Então, quer dizer, olha como é difícil lidar esse tema, né? O que a sociedade está dizendo, então, que as mulheres brasileiras são masoquistas, né? Então, mulher brasileira gosta de apanhar. Bom, por outro lado, aí a gente vai perguntar para a mulher brasileira por qual motivo ela está sofrendo a agressão e ela não faz nada, continua com o seu companheiro. E aí as respostas são completamente diferentes da resposta da sociedade. Então, uma coisa é o que a sociedade pensa sobre esse assunto e outra coisa é o que as vítimas, as pessoas que vivem esse drama, têm para nos contar. E o que elas têm para nos contar é o seguinte, com 24%, né, em primeiro lugar, o motivo pelo qual elas não fazem nada é preocupação com a criação dos filhos. Então, aquela ideia, né, de que se eu me separar do meu marido, vou prejudicar minha família, vou ter que dividir os bens, os meus filhos vão se privar da oportunidade de estar com o pai, nós vamos ter que morar em outro lugar, não vão dar a mesma qualidade de vida para os meus filhos, então tudo isso aparece em primeiro lugar. Agora, assusta muito é o segundo lugar, o segundo motivo pelo qual as mulheres dizem que não se separam. E esse segundo motivo tem aumentado a cada pesquisa que é feita no Brasil, que é exatamente medo de vingança do agressor. Então imagine agora, né, como a gente teve nesse ano de 2017, uma sequência muito grande de casos em que o marido mata a mulher, mata os filhos e às vezes mata os filhos e deixa um bilhete ainda para a mulher depois comete suicídio. Quer dizer, essa situação toda infelizmente acontece com muita frequência no Brasil, de fato acontece com muita frequência, essa coisa de vingança do marido porque a mulher quis deixar ou por ciúme ou por qualquer coisa nesse sentido. Então aqui a gente não está fazendo um discurso dizendo os homens são malvados e as mulheres são boazinhas. O que a gente quer mostrar são os dados estatísticos do Brasil que vão trazer essa informação muito real de que efetivamente as mulheres estão morrendo no Brasil, o quinto país que mais mata. E aí quando a gente vai olhar quem está matando essas mulheres, vem um dado também muito assustador, porque nós vamos encontrar de cada 10 mulheres que morrem no Brasil, 7 são mortas por aqueles com quem elas mantêm um vínculo afetivo. Então é sempre o marido, o ex-marido, o namorado, o ex-namorado, o noivo, o ex-noivo, o ficante e toda aquela gama de pessoas que, em princípio, teriam uma relação afetiva com essa mulher. Então as mulheres estão morrendo pelas mãos desses homens. E aí a gente continua analisando um pouquinho essa situação das mulheres no Brasil e nesses 10 anos da Lei Maria da Penha, uma coisa muito positiva que a gente pode trabalhar é exatamente isso, as pesquisas que foram feitas no Brasil. Nós não tínhamos ideia da quantidade de violência, nós não tínhamos ideia dos motivos da violência, a gente não tinha ideia de praticamente nada. E nesses 10 anos muitas pesquisas foram feitas. E uma outra que eu acho importante da gente trabalhar é o seguinte, se por um lado a mulher fica naquele relacionamento conflitivo, violento, por causa da preocupação dos filhos, pelo menos 24%, também é interessante a gente saber o que faz com que uma mulher rompa o ciclo da violência. E isso no Brasil, também temos estatísticas para isso, vai mostrar que a mulher brasileira leva de 9 a 10 anos para romper com o ciclo da violência. É importante entender esse ciclo da violência, que é alguma característica da violência contra a mulher. A violência começa devagarinho, vai aumentando, chega num ápice muito forte, depois vem a chamada momento da lua de mel, é a fase da lua de mel. Então, o homem normalmente pede perdão, diz que ele estava com a cabeça cheia e não sei o que e tal, a mulher perdoa e aí volta a convivência, ela acha que agora está tudo bem, passa tudo bem por um período, daqui a pouco volta a violência de novo. E isso acontece na vida do casal brasileiro
na média, em torno de 9 a 10 anos. E aí vem o tema importante também, o que faz com que essa mulher consiga romper esse ciclo da violência, né? E é interessante que se de um lado ela fica no casamento por causa da preocupação com os filhos, por outro lado ela sai desse relacionamento por preocupação com os filhos também. Exatamente por conta de uma outra pesquisa muito importante que a gente vai ter no Brasil, que vai mostrar que a partir dos 8, 9, 10 anos de idade, a violência que normalmente era contra a mulher passa a atingir também os filhos do casal. E aí essa violência é uma violência muito forte, muito grande. E aí a mulher fica numa situação que é a seguinte, enquanto a violência era contra ela, ela segurava a barra, mas agora a violência contra a criança, ela realmente não admite isso. E esse é um dado importante, então ela se empodera, ela cria forças para sair dessa situação. E outro dado importante também é que quando ela cria força para sair dessa situação, ela recebe acolhida externa, ou seja, os seus familiares acolhem ela, porque dizem, opa, você está sofrendo violência, o seu filho também está sofrendo violência, então agora realmente é hora de terminar com esse relacionamento. Porque o detalhe é que essa mulher durante 9, 10, 8, 9, 10 anos, não é que ela nunca tentou sair do relacionamento, as pessoas pensam que ela nunca fez nada, não, ela tentou sair várias vezes, mas na verdade, como a gente viu, que a lógica da sociedade é em briga de marido e mulher não se mete a colher, em briga de roupa suja se lava dentro de casa e toda aquela ideia, o que as pessoas faziam? Não acolhiam essa mulher. Agora, então quando ela está com a queixa que é a violência contra ela, ninguém acolhe. Quando ela está com a queixa que é a violência contra o filho, opa, aí a sociedade acolhe essa mulher com seu filho, porque exatamente a sociedade não tolera a violência contra a criança, mas infelizmente a sociedade tolera a violência contra a mulher. Quer dizer, a gente precisa de uma alteração, então, uma alteração cultural, entender que a situação da mulher no Brasil é difícil, nós temos, então, o Brasil é o 5º país que mais mata, nós temos um índice de desigualdade de gênero muito grande no Brasil, chegou a 79, o índice de desigualdade de gênero muito elevado. As mulheres recebem 1/3 a menos que os salários dos homens aqui no Brasil. As mulheres trabalham, com os trabalhos domésticos 26 horas por semana contra 9 dos homens, ou seja, é uma sociedade em que homens e mulheres não têm as mesmas oportunidades. As oportunidades para as mulheres são muito menores do que as oportunidades para os homens. E é isso que a gente tem que discutir, tanto na área jurídica, quanto na área da sociologia, quanto na área da filosofia, da psicologia, ou seja, em todas as áreas, entender essa situação da mulher brasileira. Infelizmente, a situação é dramática, mas eu sempre digo o seguinte, dá para fazer alguma coisa. Por que dá para fazer alguma coisa? Porque a gente encontra países em que esse índice de violência de gênero é muito pequeno, como, por exemplo, a Islândia. É um índice 0,0 alguma coisa de violência de gênero que tem lá. E eu sempre digo, o DNA do brasileiro é o mesmo DNA do islandês, é o mesmo DNA da mulher brasileira, é o mesmo DNA da mulher islandesa. Então, não tem porquê, na verdade, não é uma questão biológica, é só uma questão cultural mesmo, da gente compreender que, efetivamente, quando a gente fala, por exemplo, de feminismo, nós estamos falando de alguma coisa que está buscando a igualdade. O feminismo não é o antônimo de machismo. Tem gente que diz que o contrário de machismo é feminismo. Não, é como você pegar uma maçã e uma pedra e achar que uma coisa é contrária da outra. Não tem nada a ver. Então, nós temos assim, o feminismo busca a igualdade. O machismo considera que mais importante é o homem. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que entender essa questão da igualdade de gênero, está na nossa Constituição desde 1988, dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Agora, claro, temos diferenças entre homens e mulheres? Temos, e vamos respeitar as diferenças. Mas as diferenças não podem ser lidas como desigualdade. Não justifica nenhuma desigualdade, não justifica que o homem receba um salário maior do que a mulher, não justifica que essa violência intensa contra a mulher. Então, isso que a gente tem que entender. Entender que o feminismo busca tão somente a igualdade entre homens e mulheres e que a Lei Maria da Penha busca exatamente isso. Busca fazer com que haja essa diminuição da violência. E um dia, só para a gente entender, um dia a gente vai poder se despedir da Lei Maria da Penha, porque ela não veio para ficar. Ela veio para fazer um tratamento de choque, ela é poderosa, sim, faz um tratamento de choque, mexe nas estruturas, mexe ali, e vai chegar um dia que a gente vai poder se despedir da Lei Maria da Penha. Agora, quanto tempo nós vamos precisar da lei, a gente não sabe, mas com certeza depende muito da participação de cada um de nós, porque é um tema que efetivamente nós temos a nossa parte para fazer. A gente não precisa esperar as instituições, não precisamos esperar a mudança de governo, não precisamos aguardar a melhoria das condições econômicas, não precisamos nada.
a gente pode fazer a nossa parte, fazendo toda uma sensibilização, percebendo o quanto de machista que nós, mulheres e também os homens somos, e tentando efetivamente criar os nossos filhos, educar as pessoas que estão ao nosso redor para uma questão de igualdade. E só isso que a Lei Maria da Penha busca, e um dia, com certeza, a gente vai poder se despedir da Lei Maria da Penha. Sejam bem-vindos aqui falando com vocês hoje da minha live no YouTube, né? Tô ainda aqui aprendendo aqui, mas tem um bate-papo aí, depois vocês me falem se vocês conseguem escrever aí no chat para poder eu conseguir ler aqui. É um prazer estar falando com vocês no dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Um dia que muitas pessoas veem como um momento de luta mesmo das mulheres, por encontrar o seu lugar, por encontrar, por fazer parte, né? Muitas vezes a gente ainda escuta isso no nosso dia a dia. As pessoas falando assim, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E assim, não que não tenha, mas isso é recíproco, né? Do lado de uma grande mulher também tem um grande homem. Algumas vezes não tem, algumas vezes a mulher não tem um grande homem, às vezes grande homem não tem uma grande mulher. Então, essa questão de sempre associar a mulher à dependência. E hoje é sobre isso que eu quero falar aqui nessa live, sobre empoderamento feminino e independência financeira. Então, se você está aqui me acompanhando, me fala aí, vamos compartilhar, pode fazer pergunta, porque isso vai ajudar aqui a gente levantar essa bandeira. O termo empoderamento feminino, ele está muito em alta, né? As pessoas, elas sempre falam muito a respeito do empoderamento feminino. Agora, geralmente, o empoderamento feminino está muito ligado à autoestima, né? A capacidade da mulher dela cuidar do próprio corpo, dela se valorizar, dela não estar ali somente focada em doar-se totalmente para o outro, né? Ou não estar totalmente entregue num relacionamento ao ponto de que ela passe por relacionamentos abusivos porque não consegue sair dessa situação. Então, o empoderamento feminino hoje está muito ligado a isso. Mas o que eu queria falar com você hoje é que a inteligência financeira, a educação financeira, a organização financeira, ela é um grande recurso para a mulher se tornar independente. Quando eu falo se tornar independente, não tem muito a ver com aquela coisa assim, você está querendo dizer, Aline, que as mulheres não podem se casar, as mulheres não podem compartilhar as contas com os maridos, ou até mesmo a mulher parar de trabalhar e deixar só o marido trabalhando? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Isso aí é um combinado, que em alguns casais vai funcionar. Às vezes, por algum momento, funcione. Né? Quais são os momentos que mais funcionam? Imagina, quando a mulher acaba de ter um filho e ela tem uma rotina de trabalho muito intensa. Muitas vezes, ela vai abrir mão daquele trabalho por um tempo, ou vai diminuir a quantidade de trabalho que ela tem, quantidade de horas, para se dedicar mais para os filhos. O que não pode acontecer é essa mulher se tornar refém dessa situação. Então, imagina que o combinado é que ela fique um tempo sem trabalhar para que se dedique ao filho ali nos primeiros meses, nos primeiros anos. Mas essa mulher não pode se esquecer que ela é uma pessoa integral, uma pessoa que se sente valorizada quando trabalha, se ela trabalha com o que ela ama, não pelo dinheiro só que ela está ganhando, mas pela contribuição que ela tem no mundo, tá? Então, quando a gente começa a olhar a questão do empoderamento por outro ângulo, ampliar essa visão, a gente entende que realmente é muito importante a mulher ganhar, cuidar, administrar e multiplicar o próprio dinheiro. Porque quando ela imagina que a mulher saiu do mercado de trabalho para ficar com os filhos, né? Isso é muito comum acontecer. Eu não sou contra isso. Eu também, quando eu tive meu primeiro filho, eu parei de trabalhar, fiquei 9 meses sem trabalhar com ele. Eu voltei a trabalhar quando ele tinha 9 meses e eu não tinha licença maternidade,
né? Porque eu tinha minha própria empresa, e aí eu voltei a trabalhar quando ele estava com 9 meses. Mas eu estava no meio da faculdade, né? Além de ter uma empresa, eu estava no meio da faculdade, e eu fiz essa opção por não trancar a faculdade, mas passar a maior parte do meu dia com ele. E agora, eu não estava ali só disponível para cuidar do meu bebê. Eu estava continuando na minha faculdade, eu estava fazendo os meus cursos. Por quê? Aquela fase dos 9 meses, do primeiro ano, do terceiro ano, vai passar. E se a mulher abandonar essa parte da vida dela, quando ela quiser voltar, vai ser muito mais difícil. E quando eu falo isso, realmente, quem é homem não consegue dimensionar como isso é difícil para a mulher. Porque ela tinha um emprego, ela tinha um negócio, e aí ela decide abrir mão daquilo para se dedicar à família, ao filho que acabou de nascer. Quando ela volta, tudo já mudou. Né? As coisas mudam muito rápido. Muitas vezes já tem alguém ali trabalhando no lugar dela, muitas vezes ela não vai mais para aquela empresa, porque aquela empresa era longe da casa dela, e ela não quer perder tanto tempo de locomoção assim. Então, tudo muda na vida de uma mulher quando ela se torna mãe. E outras por outros motivos. Né? Eu tenho clientes que pararam de trabalhar porque o marido é militar, ou o marido trabalha numa empresa multinacional e vive viajando. E aí essa mulher faz o quê? Ela para de trabalhar para se dedicar ali para acompanhar o marido. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Mas essa mulher precisa ter o dinheiro dela. E eu não sei se você que está me assistindo aqui é homem ou mulher. E eu estou falando para todo mundo, tá? Se você é homem, mesmo que a sua mulher não tenha essa visão, passe essa visão para ela. Ela precisa ter o dinheiro dela. E tem inúmeras formas de ela ter o dinheiro dela, mesmo se ela viaja para vários lugares. É só ela encontrar um trabalho que a realize e que ela possa trabalhar de qualquer lugar do mundo. E hoje, graças a Deus, existem muitas possibilidades. Antigamente, talvez qual seria a possibilidade? Trabalhar com venda direta, né? Trabalhar com uma coisa que você não precisa ficar muito fixa ali naquele lugar. Mas hoje a gente tem um monte de recurso. Eu mesmo estou aqui falando com vocês, eu trabalho, 90% do meu trabalho é online, e eu posso estar em qualquer lugar. Então, existem vários trabalhos que você pode buscar para que não fique limitada à dependência do homem. Por melhor que o seu marido seja, por melhor que ele receba, por melhor que seja tudo, a relação de vocês, a relação de dependência, ela não é saudável, tá? Isso tira o poder da mulher. Mas, Aline, como assim isso tira o poder da mulher? Tira, porque quem tem o dinheiro tem o poder. E não sou eu que estou dizendo isso, é só você olhar. Olha ao redor e vê. Vê se naquelas relações em que só o homem tem o dinheiro, ele é o provedor, e a mulher está ali ralando pra caramba, porque não é brincadeira, não. O trabalho de uma casa, cuidar de filho, cuidar de marido. Às vezes a mulher paga as contas, muitas vezes é ela que cuida de tudo. Mas quando ela quer alguma coisa, ela tem que pedir pro marido. E ele tem que avaliar. Será que esse batom é muito caro? Será que esse sapato é muito caro? Mas você não precisa disso. Mas você não precisa dessa roupa, você não sai nem de casa. Olha só. Se isso está acontecendo com você, liga um alerta. Porque você está abrindo mão do teu poder, da tua independência. Se você está aí numa relação super confortável, mega confortável, não, Aline, mas ele me dá tudo. Ele me dá tudo. Eu tenho carro, eu posso fazer o que eu quiser. Tudo bem, tá maravilhoso. Agora, mesmo assim, você não deve abrir mão da sua produtividade. Você não deve abrir mão de fazer alguma coisa, nem que seja um trabalho voluntário, que você ame, nem que seja um hobby, nem que seja um curso. Continue estudando, continua crescendo. Não fecha as portas. Não se acomoda em pensar que, já que eu estou nessa relação, eu vou ficar aqui nessa relação e tá tudo bem. Não. Tá? Eu estou nessa relação, mas o que eu posso fazer
para poder as pessoas, para poder continuar me sentindo produtiva, para continuar crescendo, para continuar me desenvolvendo. Porque dentro da relação ou fora da relação, você é uma pessoa. Uma pessoa que está aqui nesse mundo para cumprir um propósito. Porque eu acredito que todos nós estamos aqui para cumprir um propósito. E é maravilhoso quando você pode cumprir seu propósito de mãe, tá ali cuidando do seu filho. Mas isso não vai durar para sempre. Não vai. Eles crescem. Tá? Eles crescem realmente. E aí eles vão precisando menos de você. Natural. Porque a gente cria filho para quê? Para crescer. A gente cria filho para o mundo. Então, é natural que esse filho vá crescer. E se você abrir mão dos seus conhecimentos, se você abrir mão de estudar, se você abrir mão de continuar crescendo, na hora que esses filhos forem embora, o que você vai fazer? E talvez você esteja até me ouvindo aqui e você já esteja nessa fase, tá? Que os filhos já cresceram, que os filhos já foram embora. Mas dá tempo. O melhor tempo é agora. Se você ainda está começando, melhor tempo é agora. Se você já passou por isso tudo, o melhor tempo também é agora. O melhor tempo sempre vai ser o agora. Porque o agora é a única coisa que a gente tem. A gente pode imaginar o futuro, a gente pode lembrar do passado, mas a única coisa que a gente tem é o agora. Então, mulher, agora é a hora. Não espere que o governo vá beneficiar as mulheres. Não espere que os homens vão começar a reconhecer a mulher. Não espere que nós vamos conseguir direitos iguais em tudo. Vai lá e faz. Faz a tua parte, sabe? Faz o teu caminho, porque tem um monte de mulher aí fazendo o caminho dela. Tem um monte. E aí, quando eu falo em fazer o caminho, a gente não precisa ficar comparando. Ai, porque fulano é homem, tem tal vantagem, ciclano tem tal... Não precisa comparar, tá? Porque na hora que a gente estiver ali, disposta a buscar o nosso caminho, sem competir com ninguém, porque a gente não está aqui para competir com ninguém. A nossa batalha, a batalha que a gente luta todos os dias, é a batalha interior. Sou eu comigo mesma. Na hora que eu venço essa batalha, as outras todas eu venço. Então, na hora que eu estou lá pensando que eu preciso voltar, que eu preciso recomeçar, que eu preciso estudar, que eu preciso me aperfeiçoar, que eu preciso sair de casa, a batalha está acontecendo aqui, ó, na minha cabeça. E na hora que eu decido, ok, venci essa batalha, eu vou. Aí eu começo a outra batalha. Talvez você tenha ficado muito tempo fora do mercado de trabalho. Realmente, vai ser uma batalha? Vai. Talvez você tenha ficado muito tempo sem estudar e agora esteja querendo aprender, voltar a estudar, aprender um novo idioma, começar a cuidar das suas finanças, começar a aprender a investir. Olha só, várias mulheres com mais de 60 anos descobriram agora que elas podem investir usando o celular. Olha só, está aqui na sua mão. E muitas vezes você não se dá conta disso. Ah, é porque eu moro numa cidade muito pequena. Ah, porque eu acompanho meu marido. Ah, porque eu vivo me mudando. Gente, aqui, ó. Tá aqui a internet para poder empoderar as mulheres. Então, busque esse teu caminho. Tá? Busque esse caminho. Não fique achando que tá tarde demais ou que tá cedo demais. Não, o melhor momento é agora. E quando a gente fala de organização financeira propriamente dita, quais são as vantagens que traz para a mulher? Primeiro, se ela se organizar financeiramente, ela vai ter mais condições de fazer o curso que ela quer, de encontrar recursos. Muitas vezes ela vai contratar um coach para poder ajudar. Muitas vezes ela vai contratar um headhunter para poder encontrar o emprego. Para isso tudo, precisa de quê? De dinheiro. E por que você não tem dinheiro? Porque provavelmente ou você não está trabalhando e não está usufruindo adequadamente da renda da família, porque não é porque você não trabalha que você não tem dinheiro. Se é um combinado entre o casal que a mulher não vai trabalhar, homens, me escutem. Se você combinou com a sua esposa que ela não vai trabalhar, você tem que determinar o cartão corporativo. O que é o cartão corporativo, Aline? Você vai determinar o quanto por mês essa mulher vai receber para fazer com o dinheiro dela o que ela quiser. Tá me entendendo? Você vai evitar um monte de briga. Você vai parar de esquentar a tua cabeça com quanto custa o salão de beleza, com quanto custa o batom, e vai ter a tua mulher linda.
Porque o homem, quando ele reclama do preço do salão de beleza, mas ele adora a mulher dele linda, ele tá aí, ó, confuso. Então, para de se preocupar com quanto custa o salão, quanto custa o batom, quanto custa o livro que ela compra, ou quanto custa o curso que ela está fazendo, ou o coach que ela contratou. Determina um cartão corporativo. Vai lá e fala, olha, então, por mês, vai entrar lá no teu cartão X reais. E aí, mulher, se organiza. Com esse dinheiro, você não vai torrar tudo. Ah, porque ele me deu 5.000 reais. Upa, tô rica, vou gastar tudo. Não. Cuida do teu dinheiro, administra o teu dinheiro. Vai gastar com você? Vai. Vai se cuidar? Vai. Mas vai estudar, vai crescer, vai guardar, vai investir. Aline, mas o dinheiro que ele vai me dar é muito pouco. Se você começar com pouco, você vai conseguir ser bem-sucedida com muito. Se você não conseguir ser bem-sucedida com pouco, você não vai conseguir ser bem-sucedida com muito. Porque não é a quantidade de dinheiro, é o que você faz com ele. É lógico que eu sei que muitas mulheres vivem ganhando salários baixos, tendo que cuidar sozinha dos filhos, porque muitas vezes o pai vai embora e elas têm que administrar isso tudo sozinha. E eu admiro muito essas mulheres que conseguem fazer isso, porque não é fácil. E te honro por isso, mas você precisa entender que se tem possibilidade desse pai entrar nesse racha, contribuir com esses filhos, é obrigação dele. Não deixa que o seu orgulho impeça você de ir lá exigir a pensão, os alimentos que são do seu filho. Não é para você, são para o seu filho. Porque na hora que você divide isso com o pai, o que vai acontecer? Vai sobrar recurso para você conseguir investir no teu crescimento profissional. Você investindo no teu crescimento profissional, você ganha mais dinheiro e você tem condições melhores para dar para o seu filho. Então, para de pensar que é uma coisa só sua, que é um egoísmo, que você não precisa daquilo, porque os seus filhos precisam, não é você, são os seus filhos que precisam. Então, nessa relação do empoderamento feminino, o dinheiro faz parte. Para o empoderamento feminino acontecer, as pessoas precisam entender que elas têm que aprender a organizar as finanças, elas têm que aprender aonde colocar o dinheiro, que não é só receber o dinheiro e ir lá e pronto. Eu estava na escola do meu filho um dia desse, e aí eu estava na papelaria que tem dentro da escola, da própria escola, na época de comprar material escolar. E entrou uma menina lá na livraria lá, na papelaria, e perguntou o seguinte olha o que ela perguntou assim, o que tem de R$2? Aí o dono lá da livraria falou para ela assim, R$2? Ah, tem um lápis. Aí ela falou assim, então eu quero um lápis. Aí eu perguntei assim para ela, porque ela chegou lá querendo comprar slime. A slime ela queria um slime, mas a slime era R$5. Aí ela só tinha 2, não dava. Aí ela falou, tá, então me dá um lápis. Aí eu perguntei para ela, né, mas você precisa desse lápis? Você tá querendo comprar esse lápis? Aí ela, não, é porque é R$2. O que mais tem de R$2? Aí ele falou, tem esse glitter aqui. Aí ela, então me dá o glitter. Aí eu perguntei para ela assim, você tá querendo o glitter, tá querendo o lápis, ou você só quer gastar esses R$2? Aí ela, não, eu só quero gastar esses R$2 mesmo. Aí eu parei. Aí perguntei quantos anos ela tinha, ela era grandona, mas ela tinha só 7 anos, né? E aí eu pensei, como que nós estamos educando os nossos filhos? Porque provavelmente o pai ou a mãe pegou aquele dinheiro e falou assim, toma aí R$2, gasta como você quiser. Ela não sabe o que ela quer. Ela vai lá e gasta com o quê? Com o que custa R$2. Então, a gente entender como funciona finanças pessoais, organização financeira, entender que se ela queria o slime que era R$5 e ela tinha 2, era só ela esperar no dia seguinte, porque o pai dela provavelmente ia dar mais 2, que ela já ia ter 4, e aí depois no outro dia o pai dela ia dar mais 2, ela ia ter 6, e ela já comprava slime e ainda sobrava 1. Aline, mas ela é tão pequenininha, ela tem 7 anos, mas eu tenho certeza que aquele pai e aquela mãe vão continuar fazendo a mesma coisa até ela ter 20, até ela ter 30. Vai pegar lá o dinheiro e vai falar, toma, filha, faz o que você quiser. E aí ela não sabe como que funciona.
Aprendeu com quem? Aprendeu aonde? Na frente. E ela vai lá e vai procurar. O que eu tenho? Eu tenho 3 mil reais por mês? O que eu posso gastar com 3 mil reais? É isso, gente, que a gente faz. Então, mulher, no dia de hoje, nessa nossa live especial aqui, nesse nosso bate-papo, eu quero te fazer uma grande pergunta. O que você tem feito para se empoderar financeiramente? O que você tem feito para buscar os conhecimentos que você precisa para não precisar deixar que outras pessoas cuidem do seu dinheiro, mas que você seja capaz de cuidar do seu dinheiro? O que você tem feito para criar o seu caminho de oportunidades? Não esperar que os outros venham a fazer o que você... te dar essa oportunidade, mas você ir lá e conseguir esse espaço. Então, deixa seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Me conta como que essa live ajudou você e um feliz Dia da Mulher. Que não seja só hoje, mas que todos os dias a gente busque esse caminho. Grande beijo, feliz Dia da Mulher para você.